Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez, queridos, estamos aqui neste canal para estudarmos mais uma lição de Escola Sabatina. Desde já, queridos, seja bem-vindo por estar aí nos acompanhando em todas as oportunidades, com desejo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Neste momento, queridos irmãos, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com seus amigos, curtir também, deixa um like aí para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse vídeo é satisfatório e mais pessoas possam estar vendo esse vídeo. Então não esqueça, deixe o seu like, pois é muito importante para que a mensagem do Senhor possa ir à frente. Amém? Não te esqueça. E mais uma vez, durante essa semana, temos o desejo e a oportunidade de fazer mais um estudo desta lição, meus irmãos, que mais uma vez está uma bênção para nós. E vamos ver o que essa lição vem trazendo de especial para nós nessa oportunidade. Eu te garanto que você vai sair daí mais alegre por ter clicado nesse vídeo e estar aqui compartilhando esse conhecimento com cada um de nós. Neste momento, queridos irmãos, eu te convido, em primeiro lugar, a fazermos uma oração ao nosso Deus. E aí sim iremos a esse estudo dessa semana, tá bom? Vamos lá! Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Neste momento, Pai que está nos céus, eu venho te pedir a tua direção por esse trabalho e que esse trabalho, Senhor, seja unicamente para a tua honra e tua glória e que mais e mais pessoas possam ter o desejo de estar conectado conosco para estudar as tuas palavras. Dai as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pronto, queridos irmãos, agora sim podemos abrir as nossas lições e podemos aí nos situar na página de número 19, com o título, a lição 3, do sábado 17 de julho de 2021. E a lição de hoje que vamos estudar é o título, Viajando sob a proteção divina. Eita, isso é bom demais. Se é bom viajar, ainda mais viajar sob a proteção do Senhor. É certeza que chegaremos aonde? Ao nosso objetivo, se a gente ir pelo caminho que é proposto pelo nosso Deus. Então, desde já, que eu e você possa estar aí em qualquer lugar que for, possamos estar confiantes na promessa de Deus para cada um de seus filhos. Amém? Vamos aí à introdução dessa lição que diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui, meus irmãos, a gente vai vendo, o que aconteceu com os egípcios, como Deus os protegeu deles, e a gente vai ver o que é importante nessa lição. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Isso é importante estarmos cientes, que o anjo do Senhor está sempre sobre nós, e está aí estendendo as mãos, para que a gente possa aí estar fazendo a vontade do Pai. Amém? O primeiro subtítulo dessa lição diz assim, um caminho pelo mar. E a primeira pergunta desta maneira, o que os egípcios fizeram quando os israelitas acamparam perto do Mar Vermelho? Que solução apresentou o Senhor perante essa terrível situação? Para nos ajudar, irmãos, a responder essa primeira pergunta, eu quero convidar um jovem ali de São Paulo, nosso irmão Itmar Bedoya, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Itmar, seja bem-vindo e é contigo essa oportunidade. Nos ajude. Olá a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estão vendo este programa. E para mim, então, ficou a primeira pergunta essa semana. Nós estamos aqui vendo sobre o livramento do povo de Israel quando eles saíram do Egito. Na lição passada nós vimos como Deus maravilhosamente os libertou. E agora então eles saíram do Egito e se depararam em um cerco, onde eles à frente tinham o Mar Vermelho e
os egípcios estavam vindo atrás. E assim nós vemos a primeira pergunta, que é: o que os egípcios fizeram quando os israelitas acamparam perto do Mar Vermelho? Então Faraó, depois da 10ª praga, pediu que os israelitas saíssem, né, do Egito imediatamente, o mais rápido possível. Só que depois deles terem saído, eles se arrependeram de ter deixado o povo de Israel ter saído assim tão fácil, né? Então eles decidiram ir atrás novamente para poder buscar este povo de Israel. E foi aí onde eles cercaram. O povo de Israel eles descobriram que o povo de Israel estava perto do mar, nessa região de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. E então eles chegaram por trás. Aí foi onde o povo de Israel também, aqui na nota fala que o coração deles desfaleceu, né? Imagina você, na sua frente você tem um oceano, um mar onde não tem como você avançar, e atrás o povo egípcio com carros. Na Bíblia fala que Faraó juntou 600 carros, dos melhores carros que eles tinham, para poder ir atrás dos egípcios. E a segunda pergunta: que solução apresentou o Senhor perante essa terrível situação? Então, diante disso, o povo de Israel ele começou a clamar a Moisés. E muitos até falaram, né? Por que você nos tirou do Egito? Seria melhor... será que não tinha sepulcro no Egito para que a gente pudesse morrer nesse deserto? Então eles reclamaram com Moisés porque eles tinham saído de lá depois de tantas maravilhas que eles tinham visto o Senhor fazer. Ainda assim eles reclamaram: por que você não tirou do Egito? Para a gente morrer aqui? Lá no Egito, será que não tinha sepultura suficiente? Mas Moisés respondeu, né? Que Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. E o Senhor então ordenou a Moisés que ele, com o seu cajado, levantasse a mão sobre o mar e batesse no mar, e esse mar ia se dividir em dois. E aí os israelitas iriam ver mais uma maravilha que o Senhor preparou. Então nós vemos aqui a minha primeira pergunta é pouca coisa, mas nós vemos o poder que o Senhor tem para nos livrar de qualquer situação, se nós nos apegarmos a Ele. Se nós estivermos em dificuldades, se nós estivermos diante de tentações e queremos vencer, nós devemos orar ao Senhor, porque Ele nos dará poder para vencer. Se Ele conseguiu livrar o povo de Israel daquele povo egípcio, que era um povo muito forte naquela época, Ele conseguirá fazer muito mais por nós. E então, isso que aconteceu. Os egípcios cercaram os israelitas, e depois o Senhor então apresentou essa solução de passar pelo Mar Vermelho em seco. Vamos ver mais para frente, não quero me aprofundar muito porque vamos ter outras perguntas, e vamos ver que maravilha foi que aconteceu com esse povo de Israel. Obrigado, irmão Wilton, pela oportunidade de poder responder mais essa pergunta, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmão Itma. Que Deus te abençoe pela tua presença aqui conosco mais uma vez, e que te cubra de bênçãos. Saudações aí para os nossos irmãos aí de São Paulo, e que possamos estar todos, principalmente os jovens, né, colaborando mais e mais nesse trabalho, que é de suma importância e também de livro espiritual para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. E aqui, meus irmãos, a gente viu aí muito bem respondido aí essa resposta do irmão Itma, a qual deixou bem claro, né, o que foi aí, o que os egípcios fizeram quando os israelitas acamparam perto do Mar Vermelho. O faraó tinha dado ordem para eles irem, né? Mas agora o que foi que aconteceu? Quando eles já tinham partido, o faraó, né? O rei do Egito, juntou aí seus melhores cavaleiros, seus melhores carros com cavalos, e começou a perseguir o povo, e encontrou eles aonde acampado aí, ao perto do Mar Vermelho. Olha só que situação, meus irmãos. O faraó, ele deu a oportunidade de o povo ir embora, mas depois mandou seus soldados, seus cavalos, todos eles para ir em busca deles, e eles iam para quê? Eles iam para matá-los. Agora, meus irmãos, o povo de Israel fica em um lugar preso. E agora, o que é que aconteceria? A segunda parte da lição. Que solução apresentou o Senhor perante essa terrível situação? O Senhor disse: marchem. É o que diz a palavra. Diz os filhos de Israel que marchem.
E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Essa foi a resposta do Senhor. O Senhor diz, não ligue para problemas, confie apenas no que eu te mando e mande o povo marchar. Se este é o caminho, segue por ele. E Deus agiria de misericórdia para aquele povo e ia fazer um dos maiores milagres que a gente fica perplexo até em pensar como aquilo aconteceu. Moisés agora ergue os seus braços, ergue o cajado e o mar o que é que faz? Ele se abre, meu irmão. Olha que bênção, o mar ele é aberto para que o povo aí de Israel pudesse passar em seco. Isso aí, irmãos, é um dos maiores milagres e todos se perguntam. Que eu e você possa confiar no Senhor, porque o Senhor ele quer fazer milagres em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, que bênção, né? Isso aconteceu. E agora vamos à segunda pergunta que vai complementar e vai deixar mais algo para que a gente possa entender nessa resposta. Vamos à segunda pergunta, que a mesma diz desta maneira. Em meio a essa circunstância, que caminho especial o Senhor abriu para o seu povo? O que viu Israel naquele grande e memorável dia? Eu vou responder essa pergunta, irmãos, e aqui a gente já sabe o que aconteceu, né? De acordo com essa circunstância, na frente está o Mar Vermelho, e atrás está aí Faraó com seus cavaleiros, com todos os seus soldados para pegar o povo de Israel. E aí a gente já sabe o que foi que Deus mandou. Marchem. E eles começaram a marchar. E qual foi o caminho aí aberto pelo Senhor? O mar, irmãos. O mar foi aberto por Moisés. E o povo de Deus pôde passar pelo mar, mas não em lugar molhado, em lugar aí onde as carroças poderiam ficar presas, mas passou no lugar seco, irmãos. Olha que maravilha! Em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Imaginem aí, meus irmãos, que sensação, que lugar. Eu estou agora aqui do lado, numa igreja, né? E do lado aqui tem uma fileira de banco e o outro, e eu estou aqui no meio, fico pensando aí agora, imagine se fosse o mar. Um lado, aquela água, até os peixes passando, quem sabe, né? A gente vê muito nos filmes, mas é uma cena inexplicável. A tudo o que eles passaram e a mão poderosa de Deus sustentando o povo durante essa grande travessia. Meus irmãos, isso é algo para ele dizer, esse é o nosso Deus a quem servimos. Eu acredito que naquele tempo não existia nada parecido a isso, o que estava acontecendo naquele momento. Meus irmãos, Deus estava com seu povo. E o que viu Israel naquele grande e memorável dia, o que foi que o povo de Israel viu, o que Deus é, o seu poder e como ele estava sobre o seu povo. E Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e Moisés, seu servo. Se eles tinham alguma dúvida aí, que foi Deus que mandou, que não é possível, né, meus irmãos? Mas o povo de Israel era um povo rebelde. Eles estavam escravos há muito tempo e não queriam fazer a vontade de Deus como deveria. Mas Deus queria mostrou aí aquele povo, aquelas pragas que veio, e ainda eles ainda podiam ter dúvida. E aí mandou uma coluna agora para proteger, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem que estava sobre eles. E agora, algo mais interessante, se eles tinham alguma dúvida do poder de Deus, o mar se abriu. Meus irmãos, a gente não viu isso, mas já ficamos aí anestesiados com essa situação. O que Deus fez com aquele povo. A mão de Deus sobre eles, isso era uma bênção. E Deus, meus irmãos, Ele não deixou de abençoar o seu povo. E estava fazendo muitos milagres para que o povo pudesse entender o que Deus estava com eles. Meus irmãos, não duvidais que Deus está contigo. Você pode dizer, mas isso não acontece muita coisa. Irmãos, lembra-te de uma coisa. A nossa luta, a nossa guerra, não é contra Deus. Não é contra seres visíveis, mas é contra principados e potestades. E Deus, Ele vem agindo de bênção na tua vida todos os dias. Assim como Ele agia ali no deserto, Ele fazia aqueles milagres, Ele também faz milagre na tua vida hoje. Pense comigo, quantas pessoas saíram para trabalhar hoje de casa? Muitas não saíram. Milhares e milhares e milhões saíram para trabalhar.
Mas qual a certeza desses milhões poderem voltar para suas casas hoje? E Deus, irmãos, está te abençoando. E tu teve hoje o teu pão, tu teve o teu café da manhã, tu teve o teu almoço, vai ter a tua janta daqui a pouco. Deus, ele vem te abençoando. Quantas vezes era para acontecer algo na tua vida e tu fala, eita, não aconteceu porque Deus me protegeu. Essa é a realidade. Deus está contigo, meu irmão. E Ele está agindo contigo também, assim como agiu com o povo lá no deserto. Ali, irmãos, eles tiveram a mão do Senhor sempre às suas vistas. E você também possa entender que existem milagres todos os dias em nossas vidas e que possamos crer nesse Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Entendemos aí a segunda pergunta, né? Agora, meus irmãos, vamos à terceira pergunta dessa lição, que diz desta maneira. E o próximo subtítulo diz assim: guia de dia e de noite. A terceira pergunta diz assim: quem guiou o povo em sua árdua viagem? Eles podiam vê-lo pessoalmente enquanto os acompanhava como sua vanguarda e na retaguarda? Quem vai nos ajudar, irmãos, com essa resposta é uma de nossas irmãs aí, lá do Amazonas, lá de Manaus. A nossa irmã Elza vai estar colaborando conosco. Irmã Elza, seja bem-vinda a este canal e muito obrigado pela tua presença, por estar colaborando aqui o teu conhecimento com esses servos. Que Deus te abençoe nesse momento, é contigo. Feliz sábado a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de Deus, em primeiro lugar, e do irmão Wilton, que me concedeu essa oportunidade. Eu estou aqui para responder a terceira pergunta do tema guia de dia e de noite, Diz quem guiou o povo em sua árdua viagem. Diz o texto de Êxodo que o próprio nosso Senhor Jesus os guiou de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo, Diz que o Senhor Jesus estava sempre com eles, os dirigindo, os guiando e os aconselhando. Irmãos, muitas vezes as pessoas se afastam dos caminhos de Deus, mas Deus nunca nos lança fora de sua presença. Ele é um Deus de amor que sempre cuida de nós e nunca faz exceção de pessoa, sempre está conosco. Diz no Salmo 106 que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E respondendo à segunda pergunta, eles podiam vê-lo pessoalmente enquanto os acompanhava? Diz que sim, eles podiam vê-lo, que as colunas de nuvem e de fogo estavam bem visível aos olhos deles, E embora os povos israelitas eles fossem tipo de pessoas assim relutantes, tipo de pessoas que dificilmente escuta determinada coisa, teimosos, entendeu? Mas Deus sempre estava com eles, os guiando, os protegendo de todo o mal, O sol os assolava durante o dia, no deserto, era super quente, mas a coluna de nuvem os protegia, E os guiava na sua peregrinação à terra de Canaã, irmãos? Então, o ser humano, ele se afasta muitas vezes do caminho de Deus, mas Deus nunca se afasta e nos lança fora de sua presença. Irmão? É essa a minha resposta, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Muito obrigado, irmã Elza, que Deus te abençoe, que
possa ser coberta aí do Espírito Santo do Senhor, para termos o desejo de estar sempre aí colaborando nessas questões, mesmo estando longe, assim a gente pode conhecer a irmã e que o Espírito de Deus possa estar sobre você, sobre toda a tua família. Foi um prazer te conhecer por aqui, minha irmã. Que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, a gente viu aí a resposta da terceira pergunta. Quem guiou o povo em sua árdua viagem? Foi o próprio Senhor. O Senhor os guiava e era algo que eles podiam ver durante o dia num deserto. O calor é muito forte e Deus ele manda uma coluna de nuvem aí para protegê-los, irmãos, para proteger do calor escaldante do deserto. E à noite é gelado. E Deus agora dá uma coluna de fogo para clarear e dar um pouco de calor ao povo aí e não congelasse nesse deserto. Meus irmãos, Deus mesmo agia. Deus estava agindo, estava dirigindo o seu povo. Aqui diz, ó, Cristo dirigiu, guiou e aconselhou os filhos de Israel em sua jornada do Egito a Canaã. Olha que maravilha. Que Deus nos abençoe para que possamos estar confiando e vendo essas promessas do Senhor. Amém? E a quarta pergunta agora diz dessa maneira: além de ser sua luz da noite e sua sombra durante o dia, o que mais proporcionou a nuvem? Então, o que podemos dizer com toda certeza com o salmista? E para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí mais uma irmã de um pouco longe, né? Ali do outro país, do Suriname, que vai colaborar conosco nesta resposta. Irmã Carla, seja bem-vinda mais uma vez e é contigo. Olá, amados irmãos. Eu me chamo Carla Saminguni e faço parte da Igreja Adventista da Reforma aqui em Suriname. Desde já quero agradecer a oportunidade de poder estar participando dessa maravilhosa lição da Escola Sabatina. E a pergunta que me cabe é a pergunta de número 4, que diz assim: além de ser luz de noite e a sombra durante o dia, o que mais proporcionou a nuvem? Em Êxodo 14, verso 19 e 20 diz assim: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Aqui, o que proporcionou a nuvem proporcionou proteção, orientação divina, refrigério, amparo. Na segunda parte diz: então, o que podemos dizer com toda certeza como salmista? Em Salmos 121, verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O que podemos dizer com toda certeza é que servimos um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida, um Deus que nos protege, que nos liberta, que nos cura, um Deus provedor, um Deus socorro, um Deus que é o nosso auxílio, o nosso consolador. Assim como o Senhor protegeu aquele povo no deserto, guiando, hoje não é diferente com a gente. Apesar das nossas fraquezas, o Senhor ele sempre está com cada um de nós. O Senhor ele está em nossa jornada, Ele não nos deixa sozinhos. Que possamos somente confiar no Seu poder, no Seu amor e estar sempre em obediência ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um e tenham todos um feliz e abençoado sábado. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigado, irmã Carla. Que Deus te abençoe sempre e que possa estar sempre nos ajudando aí com esses trabalhos de lição de escola sabatina, compartilhando sempre conhecimento na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e cada um dos nossos irmãos aí no Suriname. Que um dia possamos estar nos encontrando, quem sabe em um congresso, para trocar informação com nossos irmãos aí do Suriname. Que Deus os abençoe e que a paz do Senhor esteja com vocês. E aqui, meus irmãos, a gente viu mais uma resposta da lição. Aí, a irmã Carla deixando bem claro pra gente, né? Além de ser a luz da noite e sombra durante o dia, o que mais proporcionava a nuvem, a irmã deixou uma seleção de adjetivos para isso, como proteção, refrigério e amparo. Irmãos, isso é uma realidade. Aquela nuvem não era só para fazer sombra ou era para esquentar, mas era também, irmãos, para dar uma certeza que Deus estava com o povo. Era um amparo para que as pessoas pudessem olhar e dizer: não, essa coluna aí é de Deus, não tem como não ser de Deus. E isso era uma bênção que era explícita na frente de cada um, tanto dos israelitas quanto de todo o povo, aonde passasse ali o povo pelo deserto. Irmãos, é uma bênção entendermos sobre esse assunto, vermos essa situação, essa proteção que Deus concedia ao seu povo durante essa travessia aí pelo deserto, por esses 40 anos, que não foi fácil, irmão. E aqui na segunda parte diz, então, o que podemos dizer com toda certeza como salmista? Podemos dizer, meu irmão, que Deus, Ele é quem nos guarda, que o Senhor é a nossa sombra, Ele nos protege tanto à direita quanto à esquerda. Deus, irmãos, Ele está contigo. O próprio Cristo está contigo em todos os momentos. E é essa certeza, meu irmão, que eu e você deve estar tendo neste momento, confiando que Deus está conosco. Pode vir o que for, irmãos, pode vir as dificuldades, mas Deus é conosco. E que eu e você possa ter a certeza e não fiquem murmurando. Porque os israelitas murmuravam muito contra Deus, mas as evidências que Deus está contigo, ela é certa, é uma precisão exata. E agora, meus irmãos, vamos à quinta pergunta nessa oportunidade, que a mesma diz assim: que outra grande função teve a nuvem? Ao longo da sua viagem pelo deserto, pode-se dizer que os israelitas estavam sozinhos ou abandonados em sua viagem? Para colaborar conosco nessa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão Nailton Valença, né, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Nailton, seja bem-vindo. Mais uma vez estou aqui com o convite do irmão Wilton para responder mais uma pergunta da nossa lição. Estou muito feliz. E a pergunta hoje para mim é a de número 5 da nossa lição, que diz assim: que outra grande função teve a nuvem ao longo da sua viagem pelo deserto? E pode-se dizer que os israelitas estavam sozinhos ou abandonados em sua viagem? Então, uma outra grande função que tinha, diz aqui em Êxodo 40, diz assim: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Então, a nuvem, além da outra função de proteger do frio, do calor também ali, que estava ali guiando eles, tinha essa questão também. Quando a nuvem pousava sobre o tabernáculo, indicava de que eles ali deveriam pousar e eles deviam aguardar até que a nuvem novamente se levantasse o tabernáculo. Se não se levantasse a nuvem, era indicação de Deus que eles deviam permanecer naquele lugar. Eles não deviam seguir a viagem, era para eles permanecer ali por mais um tempo. Pode-se dizer que os israelitas estavam sozinhos ou abandonados em sua viagem? Claro que não, né? Claro que eles nunca esteve sozinho em sua viagem. Nós podemos ver o cuidado de Deus ao Ele providenciar nessa nuvem, naquele deserto ali, no calor escaldante do dia. Ele providenciou a nuvem para refrescar, né, para deixar aquela sombra, para que o povo caminhasse sem tanto desgaste.
e durante a noite a coluna de fogo, né, também para aquecer, para passar a noite mais tranquila. Então nós podemos dizer que Deus nunca deixou abandonados. E nessa parte aqui, quando eles estavam, quando a nuvem pousava sobre o tabernáculo ou levantava-se, então também mostra o cuidado de Deus. Deus dizendo, não, agora não é hora de ir. Talvez alguma coisa iria acontecer na frente, no caminho, não era a vontade de Deus naquele momento. Então Deus sempre esteve cuidando, assim como cuida até hoje de cada um de nós. Deus diz assim em Neemias: todavia tu, pela multidão de tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. Então, o cuidado de Deus muito grande, né, revelado aqui em sua palavra. E uma parte interessante que eu gostaria de falar da parte final dessa nota, que fala assim: como era o povo de Deus no passado, assim deveríamos estar preparados para avançar quando as nuvens se erguem e avançam, e parar quando a nuvem paira sobre um determinado local. Ninguém pode permanecer parado sem realizar qualquer avanço. Então, o mesmo Deus que cuidava de Israel, que dava as ordens, dizia a hora que tinha que partir, a hora que tinha que parar, o mesmo Deus cuida de nós hoje. E existem momentos em que Ele pede também para que nós pare um pouco, que nós dê um tempo, mas também existe um momento em que Ele pede que nós avancemos. Então, nós possamos estar atentos, pedir ao Senhor a sua direção, né, para que nós possamos estar sendo movidos pelo Espírito Santo para fazermos a vontade do nosso Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Nailton, por a tua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe, não só a você, mas todos os nossos irmãos aí de Capela também. Estou aí com muita saudade de voltar à Bahia e fazer uma visita a vocês. E que Deus nos abençoe para o quão pronto a gente possa estar se revendo. Que Deus abençoe a todos aí. E aqui, meus irmãos, a gente viu aí muito bem respondido também a quinta pergunta pelo nosso irmão Nailton. Que outra grande função teve a nuvem? O irmão deixou claro, era o quê? De levar o povo, de mostrar o caminho. Quando é que devia levantar acampamento, quando é que devia descansar. A nuvem deixava bem claro isso, irmãos. E que nós possamos estar entendendo que os filhos de Deus caminhavam à luz e à presença do Senhor. Que eu e você possa ter esse desejo em nossas vidas de estar caminhando com Deus. E aqui diz também, pode-se dizer que os israelitas estavam sozinhos ou abandonaram sua viagem? De maneira nenhuma. A gente sabe que Deus estava ali, o próprio Cristo estava ali. Deus os governou enquanto viajavam pelo deserto. Deus estava com o seu povo, meu irmão. Que eu e você possa ter essa certeza que Deus está sempre com os seus filhos e possamos estar aí fazendo e andando nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? E agora, meus irmãos, vamos aí à próxima pergunta. E o próximo subtítulo que diz dessa maneira: Pão Céu. E a sexta pergunta diz dessa maneira: o que o Senhor providenciou para essa imensa multidão depois de 1 mês e meio de viagem, quando as reservas já começavam a esgotar-se? Essa resposta também darei nesta oportunidade. Olha só, meus irmãos, o povo de Israel estava agora numa situação que ia ser um pouco difícil, mas Deus está sempre o quê? Com suas mãos sobre o seu povo. O povo, eles saíram com comidas, claro, ali do Egito, mas essa comida dura, com esse tanto de pessoa, ia durar o suficiente para chegar na Canaã? De maneira nenhuma. E a comida estava se esgotando. Aí diz que em torno de 1 mês e meio de viagem, quando a reserva começava a esgotar, o que foi que Deus fez? Imagine aí, meus irmãos, irmos por uma viagem bem longa e nessa viagem não ter lugar para a gente ir ali comprar uma fruta, entrar no mercado, alguma coisa assim. Você tem que se abastecer bem. Mas numa viagem como essa, meus irmãos, ia ser muito difícil achar lugar para abastecer tanta gente. Mas Deus, Ele é misericordioso e Ele agiu de uma maneira muito importante. E olha o que foi que fez. E eis que vos farei chover
pão dos céus. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Como é o nome desse pão, irmãos? O maná. Deus, na sua infinita graça, com seu infinito poder, Ele agora faz chover o pão do céu, para que todos os dias o povo de Israel saísse de suas tendas e recolhesse aí o que era o suficiente para os alimentar. Olha que bênção, meus irmãos. A gente já ouviu falar de milagres de Jesus, né? Os milagres que Jesus fez aí no Novo Testamento. E de comida, meu irmão, tem esse milagre. Esse milagre que vinha todos os dias sobre o povo de Israel. E não era pouca coisa. Não era para alimentar 5.000, 7.000 homens, não. Jesus agora ele fez um milagre para esse povo de Israel de uma maneira muito grande. E esse milagre era o pão dos céus que caía sobre o povo de Deus. Medidas sem reservas que Deus estava aí liberando esse poder para o seu povo. Deus é bom, meu irmão, e Deus ele quer nos ajudar. E aqui diz um pouco na nota, né? E o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe desce na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto. Olha só, meus irmãos, por 40 anos o povo de Israel bebeu água ali no deserto, mesmo murmurando, né, e reclamavam, mas Moisés aí providenciou que Deus aí mostrou de onde sairia a água e também deu pão, deu uma comida especial para aqueles que se preparavam para entrar na Canaã terrenal. Olha só, eles para entrar na Canaã terrenal, eles precisavam de um alimento. E Deus deu o quê? Um alimento dos céus. Um alimento que não precisava matar nenhum animal. Um alimento sadio. Um alimento que ia propor para eles vida e vida em abundância. E hoje? Será que estamos recebendo esse mesmo alimento? Porque hoje, meus irmãos, existe o Egito, que é o mundo. Existe o Israel, que somos nós, e nós estamos fazendo uma viagem, um trabalho, uma caminhada para onde? Para Canaã celestial. Deus está nos protegendo. E qual é o alimento que Deus está dando para o seu povo hoje? Há muita gente que come de todas as coisas. Andou, respirou, as pessoas estão o quê? Comendo. Está matando, está comendo. Mas aqueles que se preparam para a Canaã celestial também tem um alimento especial. E você sabe qual é. Você sabe de que alimento estamos falando. Se eles precisaram aí de um alimento especial para entrar na terra da Canaã terrenal, imagine nós para a Canaã celestial. Meus irmãos, Deus ele provê todas as bênçãos para nós. Cabe agora enxergarmos da melhor maneira possível o que Deus está fazendo por ti. O nosso alimento hoje, meus irmãos, você que está no estágio, você hoje está no estágio para as mansões celestiais, o teu alimento também é diferente. Pensa nisso, meu irmão. Tu tem que se preparar. O povo de Israel, muitos deles acabaram ficando pelo caminho. E tu, será que vai ficar pelo caminho também? Nós precisamos ser lapidados. E deixa o Espírito Santo do Senhor te ajudar nesse assunto. Aqui estamos nós como igreja para ajudar como porta-voz da palavra do Senhor, mostrando a cada um de seus filhos. Mas cabe a cada um de nós agir da melhor maneira possível e seguir os caminhos do Senhor e não o nosso caminho. Que Deus nos abençoe para isso. Amém, irmãos? Agora, irmãos, chegamos à última pergunta dessa lição, que diz desta maneira: durante quanto tempo o pai forneceu alimento diário aos seus filhos? Como o escritor da Bíblia chamou essa providência especial? Essa é a última pergunta, meus irmãos. E para nos ajudar, eu quero convidar aí a nossa irmã Emily, ali de Campina Grande, Paraíba, que vai colaborar conosco. Irmã Emily, é contigo. Olá, que a paz e a alegria do nosso Senhor permaneça com cada um de nós. Bom, me foi designado a pergunta de número 7, e esta pergunta ela é dividida em duas partes. A primeira é: durante quanto tempo o pai forneceu alimento diário a seus filhos? O Senhor ele proveu este alimento até que o seu povo entrasse numa terra habitada, e este tempo durou 40 anos. A segunda pergunta é:
Como o escritor da Bíblia chamou esta providência especial? O escritor, ele nomeou de maná. Vamos ler agora as notinhas para ver se está correto. Êxodo 16:35 diz: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Josué 5:11-12. E ao outro dia depois da Páscoa, neste mesmo dia comeram do fruto da terra pães asmos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Salmos 78, 23, 25. Ainda que tenha mandado as altas nuvens e abriu as portas dos céus e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes deram do trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Vamos ler a notinha agora. Quando o Senhor de Israel tirou o seu povo do Egito, privou-os de alimentos carnes em grande medida, mas deu-lhes pão do céu e água da dura rocha. O maná continuava a cair, e eram alimentados pela mão divina de manhã e à tarde. A coluna de nuvem de dia e de fogo à noite indicava a presença do Senhor, que era um memorial vivo diante deles. A presença divina não era dependente da presença de Moisés, mas, no próprio momento em que ele estava pleiteando com o Senhor a seu favor na montanha, eles estavam se precipitando em erros vergonhosos, em transgressão da lei que tão recentemente lhe fora dada em majestade. Durante 40 anos, por meio desta maravilhosa provisão, trazia-se-lhes diariamente a lembrança, o cuidado infalível e o temor do amor de Deus. Segundo as palavras do salmista, Deus lhe deu do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos anjos, isto é, alimento que lhes foi provido pelos anjos. Salmos 78, 24 e 25. Sustentado pelo trigo do céu, diariamente lhes ensinava que, tendo a promessa de Deus, estavam seguros contra as necessidades, como se estivessem rodeados pelos campos ondulantes de trigos nas fartas planícies de Canaã. Então, o povo de Israel tinha a promessa de Deus, tinha todo o cuidado, eles vinham cuidar de Deus diariamente com eles, mas na primeira oportunidade que eles tiveram, eles caíram em transgressão. Então é o nosso dever termos muitos cuidados de não cairmos em transgressão. E para isso eu peço que todos vós busquem mais ao Senhor, tenha mais ânimo na presença ao ler as Escrituras Sagradas, para que no final possamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus e assim possamos desfrutar da terra prometida que Ele tem para nós. Agradeço a oportunidade e que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Muito obrigado, irmã Emily, que Deus te abençoe e que possa aí, não só você, mas todos os nossos irmãos aí, que é representado pela irmã aí de Campina Grande, possa ser abençoado mais e mais nos caminhos do Senhor e o nosso desejo de fazer a vontade do Senhor possa estar mais firme em nossos corações. Amém? Que Deus os abençoe. E aqui, meus irmãos, vimos aí a resposta da irmã Emily. Durante quanto tempo o pai forneceu alimento diário a seus filhos? Por 40 longos anos, Deus abençoou o seu povo para que pudessem comer do maná que vinha do céu. Olha que bênção, irmãos. E aqui diz mais, como o escritor da Bíblia chamou essa providência especial, lá em Salmos 78, 24 e 25 está bem claro. O trigo do céu, o pão nobre, o alimento nobre, meus irmãos. Assim era chamado, em português fala, o pão dos anjos. Era esse o alimento que Deus deu ao seu povo. Meus irmãos, Deus também Ele quer te dar um alimento diferente. Tanto da palavra de Deus, na escrita, como também o nosso alimento diário. Deus Ele quer mudar a tua vida. Lembra-te, irmão, que você está se preparando para a Canaã Celestial. E tudo que tu faz aqui ainda vai repercutir para as mansões celestiais. Não é só dizer eu vou.
mas porque eu quero ir. Jesus, ele já te salvou, mas quem é salvo anda em novidade de vida, crendo em Cristo, agindo como Cristo e fazendo o que Cristo nos ensinou. Meu irmão, que Deus nos abençoe, para que essa lição possa ter sido de bênção em nossas vidas e que possamos mais e mais ter o desejo de mudança em nossas vidas para ir agir do jeito que o Senhor nos pede. Que Deus te abençoe, meu irmão. Foi um prazer estar contigo nessa oportunidade também. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, curta e assim muitas pessoas vão ouvir essas mensagens. Que Deus nos abençoe. Vamos nesse momento fazer mais uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, obrigado, Pai, por esse maravilhoso estudo que mais uma vez nos concede. Que Teu Santo Espírito possa nos abençoar, que possamos ouvir aí a mensagem do Espírito Santo e ser transformado de acordo com a Tua santa vontade. É o que eu te peço, meu Deus. Não que seja merecedor, mas que creio em Cristo Jesus, que vive e vai reinar para todos sempre. Amém.